Questão número 9. Todas as expressões a seguir são definidas no conjunto dos números reais. Nessas condições, determine o valor de que a raiz cúbica de menos 125. Novamente aqui, a gente vai aplicar o processo de fatoração para o 125. A fatoração consiste em dividir o número 125 por fatores primos, números primos. Ou seja, os números 2, número 3, 5, 7. Todos os números que só têm como divisores eles mesmos e o 1. Vamos verificar para o 2. 125 é um número ímpar, então ele não é divisível por 2. 125 tem como soma os dígitos. A soma dos dígitos é 8. 8 não é divisível por 3, então também não é divisível por 3. E a gente vê que o 125 termina em 5. Todo número terminado de 0 e 5 é divisível por 5, então a gente divide ele pelo número primo 5. A gente observa que 2 vezes 5 dá 10. E 10 para 12 sobra 2. Então a gente coloca aqui 25. E 5 vezes 5 dá 25. A gente obtém o número 25. O número 25 termina em 5. Então ele é divisível por 5. E 5 vezes 5 dá 25. Então a gente divide o 5 mais uma vez por 5. 5 dividido por 5 igual a 1. Pronto. A gente chegou aqui em 1, então o número 125 é a mesma coisa aqui. 5 vezes 5 vezes 5. O que nos leva a acreditar que o quê? Que menos 125, que é o número que a gente está procurando, a raiz cúbica, é igual a menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Por quê? Porque se a gente tem uma base aqui, no caso menos 5, e ele multiplica ele mesmo 3 vezes, ou seja, a gente eleva ele ao número 3, 3 sendo um número ímpar, a gente sabe que o resultado disso aqui é negativo. Então, o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em menos 125 é o valor menos 5. Então aqui, raiz cúbica de menos 125 é igual a menos 5. Letra B. A quarta raiz do número 10.000. Certo? O número 10.000 não é necessário fatorar, porque mesmo ele é um número muito grande. Mas a gente pode perceber uma coisa sobre o número 10.000 que é interessante para resolver esse problema. O número 10.000 ele pode ser expresso como um algarismo de base 10. Basta a gente repetir o 10 e acrescentar 1, 2, 3, 4. Acrescentar aqui ao expoente o valor 4, que é a quantidade de zero que esse número possui. Então, todo número dessa forma, onde a gente tem 1 seguido de n zeros, a gente pode expressar ele como uma base de 10. Isso aqui vai ficar, então, o número que multiplicado 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 10.000. A raiz quarta do número, ou seja, o número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo, é igual a 10.000. É o próprio número 10. Aqui, item C. Raiz cúbica de 2.744. Como esse apagar aqui. Como esse número 2.744 é um número grande e a gente não tem como estabelecer as relações que a gente estabeleceu antes por 10, uma saída aqui é fatorar ele mesmo. Certo? Fatorar é dividir por fatores ímpares, né, como já foi mencionado. Fatores primos. 2.744 é um número par, então a gente pode dividir ele por 2 aqui.
Então a gente vai ter 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6, sobra 1. 14. 2 vezes 7, 14. E finalmente 4 dividido por 2 dá 2. Esse número aqui também é par, então a gente pode continuar dividindo por 2. 13 dividido por 2 dá 6, resta 1. 17 dividido por 2 dá 8, resta 1. 12 dividido por 2 dá 6. Número par, a gente pode continuar dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. E 2 dividido por... 6 dividido por 2, 3. O número 343. O número 343 ele não é divisível por 2 porque ele é um número ímpar. Não é divisível por 3 porque a soma dos dígitos de 343 é 10. E 10 não é divisível por 3. 343 não termina em 0 nem 5, portanto não é divisível por 5. Então resta o número 7. 343 por 7. A mesma coisa aqui. 34 dividido por 7, 4. 4 vezes 7, 28. 28 para 34, 6. Sobra 6, 63. 9 vezes 7, 63 e não resta nada. Então 343 dividido por 3 resta 49. Desculpa, de 343 dividido por 7 e resta 49. 49 dividido por 7, 7. 7 dividido novamente por 7, 1. Pronto. Então a gente pode perceber aqui que o número 2, o número 2744, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Agora, como é que a gente vai saber que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 2744, baseado nesses números aqui? A gente pode usar a propriedade da associatividade da multiplicação e juntar os números, esses pares de números, porque a gente percebe que a gente tem 3 algarismos 2 e 3 algarismos 7 multiplicando mutuamente, ou seja, a gente pode separar esses pares aqui, 2, 7, 2, 7 e 2, 7. Então a gente vai ter que 2 vezes 7 vezes 2 vezes 7 vezes 2 vezes 7 é a mesma coisa que 2744. Então o número 2 vezes 7 vezes 2 vezes 7 vezes 2 vezes 7 é igual a 2744. Ou seja, o número que é raiz cúbica de 2744 é o 2 vezes 7. E 2 vezes 7 é a mesma coisa aqui, 14. Então aqui, item A igual a menos 5, item B igual a 10, item C igual a 14.